moçada, a gente vai dar início ao estudo da equação do segundo grau, assunto extremamente importante para qualquer processo seletivo. E antes vamos entender por que uma equação do segundo grau ela é do segundo grau, por que chamar de equação do segundo grau. O primeiro ponto é você lembrar que uma equação do segundo grau ela é de grau 2, G2 é grau 2. E por que ela é do grau 2? Porque o maior expoente da variável é o 2. E o grau da equação é determinado pelo maior expoente da variável. Então uma equação do terceiro grau, grau 3, ela é grau 3 porque o maior expoente da variável é o 3. E o grau, ele determina quantas raízes vai ter essa equação. Então, uma equação do segundo grau é uma equação que tem duas raízes, x1 e x2. E aí você vai entender um pouquinho essa questão do delta que vai aparecer, delta igual a zero, que a gente vai ver mais pra frente, beleza? Então vamos dar início aí, toda essa ideia. Como é que é o formato de uma equação do segundo grau? Uma equação do segundo grau, ela tem um formato, ela tem uma cara. Qual é a cara dela? Ax ao quadrado mais bx mais c. Essa é a cara habitual. Ax ao quadrado mais bx mais c. Onde a, b e c são chamados de coeficientes da equação. E esses coeficientes da equação, é importante ressaltar que mais à frente, quando a gente for falar de gráfico, eles têm uma importância absurda nisso aí. Por enquanto, o que a gente vai entender? Como eu acho as raízes. E o que seria a raiz? A raiz é o valor que, quando você substitui na equação, faz com que a equação seja nula, seja igual a zero. Por isso que para você determinar o valor da raiz de uma equação, você iguala a equação a zero. Igualou a equação a zero, achou a raiz? Se você pegar essa raiz e jogar aqui, ó, aqui dentro, quando eu falo jogar, é substituir por x. Troca o x e coloca o valor da raiz. Essa equação vai ser nula. Quer dizer que essa equação vai dar zero. Então a raiz é o valor que anula, que zera a equação. E o objetivo é achar exatamente esse valor. E a gente tem o hábito de chamar de x1 e x2. Por quê? Porque são duas raízes. Entendeu? Equação de segundo grau, duas raízes. Achei o valor da raiz. Se eu substituir, tirar o x e colocar a raiz, ó, vamos supor que a raiz seja 2 aqui dentro. Troquei o x por 2. 2 ao quadrado, papapá, vai dar zero. Não é 2, tá, galera? Suponhamos que seja 2. Só para você entender o que é a raiz. A raiz é o valor que faz com que a equação seja nula. Achou a raiz, substituiu, colocou no lugar do x a raiz, vai ter que dar zero. Por isso que eu sempre igualo a equação a zero para determinar o valor da raiz. A, B e C, não esquece, são os coeficientes. E vamos achar as raízes dessas três equações. Coloquei três modelos de equação aí. 2 incompletos e um completo. Como é que eu trabalho com uma equação do segundo grau incompleta? Como é que eu acho? Meu primeiro passo. Meu primeiro caso é uma equação de segundo grau incompleta do tipo C igual a zero. Lembra que A, B e C são chamados de coeficientes da equação. E aí eu tenho um caso em que um dos coeficientes é nulo. O que acontece? Nesse caso aqui é muito importante você entender isso. Porque nesse caso, no formato ax ao quadrado mais bx, onde o c é zero, uma raiz aqui também vai ser nula. Então eu já sei que nesse caso, uma raiz é nula. Vamos colocar os coeficientes? O a vale 2, o b vale 16 e o c de fato vale zero. Então o a é igual a 2, o b é igual a 16 e o c é igual a zero. E aí vamos chamar a atenção num detalhe extremamente importante. Qual o detalhe que a gente vai chamar que é importante? O a é o coeficiente ligado ao x ao quadrado, o b é o coeficiente ligado a x e o c é aquele que não tem variável, não tem x ligado a ele. A gente chama de termo independente. Então anota aí, o c é o termo independente. Acha, então, acha esses coeficientes na minha equação. O a, ó, ligado ao x ao quadrado, o b ligado ao x e o c não tem c, ele vai ser zero. Então achei os coeficientes. E aí vai aquela observação. Numa equação do segundo grau, neste formato onde o c é zero, uma das raízes também vai ser nula. Então grava essa informação no seu coração. Numa equação do segundo grau, onde o c é zero, uma raiz também vai ser zero. Então x1 é zero. Então nesse caso eu já sei que x1 é igual a zero. E como é que eu acho o valor da minha outra raiz?
Aí eu vou fazer uma jogada, claro. Você poderia fazer menos b sobre a. Se você fizer menos b sobre a, você também acha o valor da raiz. Mas eu vou fazer o habitual. Qual é o habitual? Colocar em evidência. Então o que você acaba fazendo? Você pega, ó, vou resolver essa equação agora. Essa equação é 2x ao quadrado mais 16x igual a zero. Eu vou colocar o 2x ao quadrado. Como assim colocar o 2x ao quadrado, 2x em evidência? Tira o quadrado, o 2x em evidência. Eu vou usar o fator comum. Quem é o fator comum? Lembra que o fator comum é aquele termo que é comum a todos eles. Então eu olhei para a equação, qual é o termo que é comum a todos eles? Está nos dois ao mesmo tempo, o x. O x está nos dois ao mesmo tempo, então ele é o fator comum. Quem é o outro termo comum? O 2. O 2 é o fator comum. Tá aqui, ó. Então eu coloquei em evidência. Coloquei em evidência. O que é colocar em evidência? Eu vou procurar o termo que é comum aos dois. Então eu vou procurar qual é o termo que é comum aos dois. Ó, o x está nos dois, ele é comum. O 2 também está nos dois, então ele é comum. Não, professor, o 2 não está no 16. Só que lembra que 16 é 2 vezes 8. 2 vezes 8. Então aqui tem o 2. Então eu vou colocar ele em evidência. Colocando esse cara em evidência, quanto é que vai dar? Ó, vou pegar o 2x ao quadrado e vou dividir por 2x. 2x ao quadrado dividido por 2x vai ser x. Professor, não entendi isso. Assiste a nossa aula de matemática básica, potenciação. Divisão de potências de mesma base. Quer dizer que eu estou dividindo isso aqui, ó. Estou dividindo 2x ao quadrado por 2x. Estou dividindo 2x ao quadrado. Se você está com dúvida, ó, 2x ao quadrado eu estou dividindo por 2x. Porque quando você coloca um termo em evidência, você está dividindo cada termo desse pelo cara que você colocou em evidência. Evidência é um fator comum. Então eu estou dividindo o 2x ao quadrado por 2x, ó. Esse vai embora com esse. Divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes, porque aqui tem 1. Vai ficar x. Então aqui ficou x. Beleza? Vou apagar para não atrapalhar o nosso próximo quadro. Você que está assistindo o vídeo, dá uma pausada para você copiar. E aí vamos lá, vamos continuar essa prosa. Eu vou colocar, ó, isso aqui em evidência, agora eu vou dividir quem? Eu vou dividir o 16x por 2x, ó. Dividindo 16x por 2x, porque, de novo, quando você coloca um termo em evidência, em fator comum, você está dividindo cada termo desse pelo cara que você colocou em evidência, beleza? Então eu estou dividindo isso aqui por isso aqui por isso. Então, ó, dividindo, vai embora, 16 dividido por 2 vai ser igual a 8. Tranquilo, meus amados? Ó, vou apagar só para você ter uma ideia do que eu estou fazendo. Usei o quadrozinho auxiliar. Então aqui dentro vai dar 8 mais 8. Lembra que eu tenho que achar quantas raízes? 2 raízes. Duas. Uma eu já achei. Eu sei que é 0. Eu já sei. É importante ressaltar isso. Eu já sei que quando eu tenho uma equação do segundo grau em que o C é 0, uma raiz também é nula. Uma raiz é nula. C é igual a 0, uma raiz é nula. Vou achar outra, colocando em evidência. Ah, professor, você falou que tinha um outro modo. Sim. Se você não quiser colocar em evidência, é só você fazer menos B sobre A. Você acha outra raiz. De novo, menos B sobre A. Você acha outra raiz. Tranquilo? Mas eu estou fazendo o tradicional. Pronto, coloquei em evidência. O que eu faço? Você vai pegar a parte de dentro, ó, esse cara aqui, e vai igualar esse cara aqui a 0. Então vai ficar x mais 8 igual a 0. Qual é o valor da outra raiz? X é igual a menos 8. Iguala o cara que está dentro a 0, tá? Então eu vou igualar esse cara de dentro a 0. X mais 8 igual a 0. Passo o 8 para o outro lado. X é igual a menos 8. Então já achei a outra raiz da minha equação. X2 é igual a menos 8. Se você tivesse feito menos B sobre A, de fato daria o que eu acabei de falar. Ó, menos B, menos 16 dividido por 2, de fato é menos 8. Então quais são as duas raízes dessa equação? Uma raiz é 0, nem precisei fazer, tá? Porque eu já sei, e eu quero que você grave isso no seu coração. Uma equação do segundo grau
nesse formato, ó, incompleta, em que o c é zero, uma raiz também vai ser zero. E como é que você acha a outra raiz? Você pode fazer, se você quiser, vou aproveitar aquele espaço ali. Uma outra forma de achar x2, é fazendo menos b sobre a. Também acha a outra raiz. Não quer fazer assim? Não tem problema. Coloque em evidência. Também vai dar certo. Ó. Coloquei o 2x em evidência. Pronto. Ah, professor, mas eu não sei o que é isso. Volta um pouquinho o vídeo e vê como é que foi feito essa colocação de evidência e essa parte aqui de dentro. Colocou em evidência, pega a parte de dentro e iguala a zero. Ó. X mais 8 igual a zero. Passo o 8 para o outro lado, eu estou passando o 8 para o outro lado. Quanto é que vai dar? Menos 8. Então eu achei que uma raiz é zero e a outra raiz é menos 8. Toda equação, não vou cansar de falar, toda equação do segundo grau em que o c é zero, uma raiz também vai ser zero. Toda equação do segundo grau do modelo ax ao quadrado mais bx, c0, uma raiz também vai ser zero. Beleza? Vamos para cá. Esse é o segundo modelo de equação do segundo grau. Percebe que também é incompleta, tá? O modelo completo é o modelo que tem todos os coeficientes, A, B e C. Ali é o modelo incompleto, eu não tenho quem? O B. Eu não tenho B. Então vamos pegar um exemplo que é x ao quadrado mais 9. Quais são os coeficientes da minha equação? O A, lembra que é o coeficiente associado ao x ao quadrado, que nesse caso vale 1. E o B vale quanto? Não tem, vale 0. E o C vale quanto? O C, ele vale 9. Vou trocar esse exemplo, porque a gente só trabalha com número natural, número real. Como a gente já trabalha com número real, aqui daria um número que não é real. Então vou trocar para menos 9, tá? Esse exemplo. O C vale menos 9. Para a gente trabalhar com o número real, porque eu teria que tirar a raiz de um número negativo. A gente não trabalha com número que não seja real, então eu não teria como continuar. Então, troquei o nosso exemplo e coloquei menos 9, tudo bem? Vamos lá, quem é o A? Lembra que o A é o coeficiente ligado ao x ao quadrado. Professor, mas aqui não tem nada. Sim, então toda vez que não houver nada, você coloca 1. Quando não tem nada, na verdade, tem 1, beleza? Se tivesse menos x ao quadrado, seria menos 1. Então, nesse caso aí, você tem x ao quadrado, sem ninguém na sua frente, aparentemente. Na verdade, você tem o A igual a 1. Tranquilo? Você tem o A igual a 1. Você tem o coeficiente B? Não tem. B é 0. O C vale quanto? O C vale menos 9. E aí é importante ressaltar que nesse caso, onde o coeficiente B é 0, ó, coeficiente C 0, uma raiz é 0. Coeficiente B 0, aí implica numa outra coisa. Vamos continuar para você ver como vai ser as raízes. Vamos desenrolar essa questão, vamos passar o menos 9 para cá. Então vai ficar x ao quadrado igual a 9. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. Então x1 é igual a menos 3 e x2 é igual a 3. Por que x1 é menos 3 e x2 é 3? Nesse caso, eu tenho raízes que serão opostas. O que significa isso? Que menos 3 vezes menos 3 vai dar mais 9. Assim como mais 3 vezes mais 3 também vai dar mais 9. Então, por isso que naquele caso ali, eu tenho raízes chamadas de opostas, beleza? Então, ó, toda vez é muito importante ressaltar isso. Toda vez em que o C é 0, o B é 0, perdão, toda vez que o B é 0, eu vou ter o quê? Eu vou ter raízes, chamadas de raízes opostas ou simétricas. Então, nesse caso, eu vou falar que as raízes opostas ou simétricas. Então, toda vez que eu tenho o coeficiente B sendo igual a 0, as raízes elas serão opostas ou simétricas. E aí a gente vai ressaltar que x1 mais x2, nesse caso, vale 0. Menos 3 com mais 3 é 0. Então, toda vez, não esquece, toda vez que eu tenho coeficiente B igual a 0, a equação do segundo grau vai ter raízes opostas ou simétricas. A soma vai dar 0. Passei do outro lado,
resolver a equação do segundo grau. E aí você pode pensar, professor, por que aqui você também não fez Bhaskara e delta? Porque você já começou a lembrar de Bhaskara e delta. Por que ali você também não fez Bhaskara e delta? É porque nessas equações do segundo grau incompletas, não vale a pena usar Bhaskara e delta. Então aqui tem formas mais simples de fazer isso. O que eu preciso que você entenda são as características da equação. B igual a zero gerou o quê? Gerou duas raízes simétricas ou opostas. A soma vai dar zero. Por quê? O número é o mesmo, mas com sinais opostos. Um negativo e o outro positivo. Quando o C é zero, uma raiz aqui vai ser zero. Então as características que você não pode esquecer. E aí vamos lá, no terceiro caso. AX ao quadrado mais BX mais C. Aqui é uma equação de segundo grau completa. Completa. Então vamos lá. Vamos colocar os coeficientes. Quais são os coeficientes? A vai ser 1, B vai ser menos 5 e o C vai ser 6. Percebe que nesse caso eu tenho uma equação de segundo grau em que eu tenho todos os coeficientes. A, B e C. Vou achar a raiz, eu quero achar as raízes. Vou fazer neste primeiro momento pelo tradicional, Bhaskara e delta. O que é o delta? O delta é o B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Você vai encaixar cada carinha desse nessa fórmula. O que é Bhaskara? X1 e X2 fala aqui menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. É o que todo mundo alguma vez na vida já ouviu. Equação de Bhaskara e deltas. Aí você já pode perguntar, tem sobreproduto? Tem. Mas por enquanto a gente vai fazer o tradicional. B ao quadrado menos 4AC delta x1 e x2 é menos B mais ou menos raiz de delta, para achar as duas raízes. Então percebe, equação incompleta, eu não fiz por Bhaskara e delta. C igual a zero, coloquei em evidência, mas te mostrei que você poderia fazer por menos B sobre A. Se você quiser colocar menos B sobre A, já sai direto. Aqui é o tradicionalzão, colocando em evidência, e quando você coloca em evidência, você pega a parte de dentro e iguala a zero. Ó. X mais 8 igualei a zero. Passei o 8 para o outro lado, x igual a menos 8. Uma raiz é zero, outra raiz é menos 8. Segundo caso, uma equação de segundo grau incompleta, onde o B é zero. Nesse caso, eu já sei que as raízes serão opostas ou simétricas. Mesmo número, percebe que é o mesmo número, mas você percebe que elas têm sinais diferentes. Elas são opostas. Então, nesse caso, x1 mais x2 vai dar zero, beleza? Então, ali fica mais ou menos 9, tranquilo? E aqui, uma equação de segundo grau já do modelo completo. A, B e C. A igual a 1, B igual a menos 5, C igual a 6. E a gente vai terminar isso na próxima aula. Até a próxima.